Olá, amigos. É bom estarmos de volta para continuarmos nossas aulas sobre o Apocalipse. A verdade revelada no Apocalipse é o título desses seminários, essa classe bíblica que estamos dando para vocês. E é um prazer sempre ter você com a gente. É a razão maior de nós fazermos esse estudo é você. Você, nosso ouvinte, aquele que assiste nossas aulas, para que você possa crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Você também deve compartilhar com o maior número possível de pessoas essas aulas do Apocalipse. Não deixe de compartilhar. Essa é a sua missão. Comece a fazer a sua missão, a cumprir o seu trabalho missionário, exatamente multiplicando essas aulas através do compartilhamento. Então compartilhe nas suas redes, com seus amigos, com seus parentes, e eu lhe agradeço muito esse trabalho de compartilhamento. Vamos orar? Querido Deus e Pai nosso, obrigado por cuidar de nós no meio de tanta confusão, dessa pandemia, mas o Senhor está cuidando de nós. E nós só temos que te louvar, te agradecer por essas bênçãos. Vem agora nos ajudar. Vamos estar no capítulo 10 do livro do Apocalipse. Precisamos de ajuda. Precisamos da tua direção, que o Espírito Santo seja o nosso professor. Em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 10 e vamos conhecer o conteúdo do mesmo. Não se esqueça que nós terminamos o capítulo 9 dizendo que ainda resta um ai. Esse ai é um momento decisivo para a história da igreja e para a história da humanidade. Ele está no capítulo 11, no texto que fala da sétima trombeta. Então nós fizemos até a sexta trombeta, agora abre-se um intervalo, e esse intervalo vai até a sétima trombeta, e a sétima trombeta já anuncia a segunda vinda de Cristo à Terra. Então fique atento a essas verdades benditas da palavra de Deus, para você não se confundir. Não se esqueça que o capítulo 9, que fala da sexta trombeta, anuncia que ainda falta um ai. Eram 3. O da quinta, o da sexta e o da sétima. Nós já falamos da quinta trombeta, da sexta trombeta, e vamos para a sétima trombeta. Não esqueça também que o tempo real, o tempo cronológico dessa sexta trombeta é 1840, quando existe a queda do Império Turco-Otomano. Eles tomaram Constantinopla em 1453 e se estenderam no tempo. Em 1840 acabou-se o Império Turco-Otomano. O Império Romano do Ocidente se acaba em 476, que é o objeto, então, da quarta trombeta. A quinta trombeta e a sexta trombeta fala dos árabes e dos turcos otomanos, cujo império termina em 1840. Então, de 1840, nós iremos até a sétima trombeta, que seria no final dos tempos, seria anunciando já a segunda vinda de Cristo. Mas nós estamos agora, dentro da profecia bíblica, no tempo do intervalo entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. E é isso que nós vamos ter no capítulo 10. O capítulo 10 é dentro desse tempo do intervalo. Diz assim, capítulo 10, verso 1. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes.
Então, capítulo 10 começa com a visão do anjo e o livrinho. Um anjo forte, e a descrição desse anjo é muito semelhante à descrição da pessoa de Cristo no capítulo 1, final do capítulo 1. Também é muito parecido com a visão que Daniel teve no capítulo 10 sobre a pessoa de Cristo, quando lhe apareceu. Então são visões que mostram o Cristo glorificado. Mas é interessante que esse anjo forte, que nós identificamos com Cristo, com um arco-íris sobre sua cabeça, ele tem um livrinho aberto em sua mão. Não se esqueça que no capítulo 5, o cordeiro ele quebra os selos e abre o livro. E ele começa então a apresentar o conteúdo do livro. Um livro estava na mão de Deus, que estava sentado no trono, e que esse livro foi pegado pelo cordeiro. O cordeiro então ele começa a desvendar o conteúdo do livro. E quando ele abre o livro, começa a expô-lo, vem os 7 selos, ou as mensagens contidas nos 7 selos. Depois vem as mensagens contidas nas 7 trombetas, e esse restante de toda a história. Possivelmente é o mesmo livro. Alguns dizem que pode ser o livro de Daniel, a parte do livro de Daniel que o anjo mandou fechar. O anjo Gabriel mandou que Daniel fechasse o livro e o selasse até o tempo do fim. Não se esqueça que aí chega a 1840. 1840 já é o começo do chamado tempo determinado do fim. O anjo Gabriel diz a Daniel, está em Daniel 8,19, que as coisas que ele viu no capítulo 8, a última parte do capítulo 8, sobre aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, no fim dos quais o santuário seria purificado, né? E falta a outra parte que Daniel ainda faltava entender, que era o restante dessa profecia. E o anjo não pôde ensinar Daniel, porque Daniel desmaiou, depois melhorou, foi cuidar dos negócios do rei, e não ouviu a devida explicação que o anjo tinha para lhe dar. Depois o anjo volta, capítulo 9 de Daniel, e fala das 70 semanas de ano, ou 70 semanas proféticas, ou 77, que Deus estava dando ao povo de Israel, povo judeu, para que eles se preparassem para a primeira vinda do Messias. Agora, no final de 2.300 anos, o povo de Deus se prepara para a segunda vinda do Messias, também conhecida como a segunda parousia, a segunda presença de Cristo entre os moradores da terra. E aqui, ao desvendar o capítulo 10, ao abrir o capítulo 10, diz que esse anjo forte, ele tem na mão um livrinho. Então, seria o mesmo livrinho do capítulo 5, ou é o livro de Daniel, que estava fechado e foi aberto agora que chegou o tempo determinado do fim. Daniel 8,19, o anjo diz que essas coisas vão se cumprir no tempo determinado do fim. Então seria esse o tempo determinado do fim, a partir ali de 1831 a 1844 e adiante, porque são duas coisas diferentes, o tempo determinado do fim e o fim dos tempos. O fim dos tempos é o período do fechamento da porta da graça, as 7 últimas pragas e assim por diante. Esse é o fim dos tempos. Mas o tempo do fim é um espectro de tempo mais amplo, que nós colocamos como iniciando em 1844, com o final da profecia de Daniel 8,14, das 2.300 manhãs, ou 2.300 anos, e a purificação do santuário. Como não havia um santuário na terra mais, porque o santuário da terra ele foi destruído no ano 70, então toda a referência é ao santuário celestial, onde Cristo está,
intercedendo por nós. E onde ele começa a sua segunda fase da obra ministerial e sacerdotal no Santuário Celestial, que é o chamado juízo pré-advento, para preparar a igreja e o próprio santuário para o momento final, porque quando termina a obra de Cristo no Santuário Celestial, a obra de intercessão, lembra que o altar de incenso ele é jogado para a terra, então deixa de haver intercessão no céu, porque o tempo da graça finda. Então esse capítulo 10, ele fica no intervalo entre o capítulo 9, né, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, que vai aparecer no capítulo 11. Não esqueça isso, é a porção cronológica e histórica que você tem que situar. Ele tem um livrinho e ele põe uma perna sobre o mar e uma perna sobre a terra. Então é uma mensagem desse livrinho, uma mensagem universal, uma mensagem mundial. O céu e a terra, ou desculpem, o mar e a terra precisam conhecer, quer dizer, os habitantes do mar e os habitantes da terra precisam conhecer a mensagem desse livrinho, que ela não termina aí, ela avança. Ela tem que ser pregada mais adiante. Capítulo 14 você vai ver essa pregação global do Evangelho Eterno, que faz parte desse livrinho que está na mão do anjo. Então é interessante, né? Esse anjo forte. Diz assim, e bradou em grande voz, verso 3, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Verso 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Por que guarda em segredo? Porque João não foi autorizado a escrever o que aquela voz forte como trovão falou para ele. É possível que ele tenha anunciado o dia da vinda de Cristo. É possível que ele tenha anunciado a data exata da volta de Cristo. Mas João não foi autorizado a revelar para nós. Não fazia parte dos propósitos de Deus informar para nós com antecedência o dia da vinda de Cristo. Então João ia escrever tudo que João foi revelado a João, o próprio anjo no começo diz assim, o que vês escreve. Mas agora João viu alguma coisa, ouviu alguma coisa, mas o anjo lhe proibiu de escrever. O anjo disse, não escreva, não é para escrever. Era algo que não era o tempo certo para ser revelado. Porque se o fosse, Deus teria mandado João escrever e revelar para nós. Mas eles não, o que tu vês, ou o que tu viste, não escreva aquilo que os 7 trovões falaram. Trovão não fala, isso é uma linguagem figurada, é uma linguagem metafórica. Na verdade, é uma voz forte como trovão, né? Na plenitude da sua força, ele fez uma declaração e nós ficamos sem saber que declaração é essa. Porque não há revelação até o final do Apocalipse. Qual é essa revelação da voz dos 7 trovões que falaram? Nós não sabemos. É possível, por isso que eu especulo, é possível que tenha anunciado a volta de Cristo, a data exata da volta de Cristo. Mas João foi proibido de escrever sobre o assunto, porque ele não estava autorizado, pelo menos naquele momento em que lhe foi feita a revelação, ele não estava autorizado a dizer aquilo que lhe foi falado. Era para manter em segredo. Verso 5. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Uma referência a Deus o Pai. Esse anjo forte é uma referência a Cristo glorificado
E aquele que vive pelos séculos dos séculos é uma referência a Deus o Pai, aquele que está sentado no trono. O mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Então, apesar de João não receber autorização para revelar o que aquela voz forte como um trovão falara, mas a mensagem do anjo, jurando em nome de Deus, mostrando que o que estava falando era verdade, era como que o próprio Deus estivesse fazendo a revelação, estivesse falando, então a mensagem é: não vai haver mais demora. Note que isso vem depois de 1840. 1840 termina o período histórico da sexta praga. E agora essa voz que vem depois desse período. Então tudo que acontece aqui, ele acontece depois desse período. Todo o capítulo 10 é uma revelação do que João contemplou e estaria acontecendo no tempo histórico posterior a 1840. Porque a sexta praga termina com o fim do Império Turco-Otomano, que terminou exatamente em 1840. Então, tudo que vem depois está contemplado no capítulo 10 e também em parte do capítulo 11, como nós vamos ver posteriormente. Então, vamos ficar atentos. Não haverá demora. Quer dizer, se em 1840 o anjo diz a João que não haverá mais demora para encerrar toda a história da Terra e para Jesus voltar, então imagine agora em 1921. Se não haverá demora, é a mensagem em 1840, embora João estivesse em visão, em espírito, vendo uma cena no céu, mas o tempo histórico em que o assunto é situado é posterior a 1840. E já diz: não haverá demora. Então, a demora é muito menos agora, nós que estamos em 1921. Nós estamos bem pertinho. Eu acho que nós estamos vivendo em uma relação com a estátua de Daniel 2, nós estamos vendo os dedinhos da estátua. O finzinho da história, da presente história mundial, ou a história da presente ordem mundial das coisas, né? Como foi profetizado em Daniel 2. Precisamos, portanto, ter cuidado com o nosso preparo. Nós vivemos tempos difíceis. Paulo falou que os últimos dias seriam tempos difíceis. A humanidade estaria agindo de uma maneira totalmente contrária à vontade de Deus. Então, nós, os crentes, que conhecemos os tempos, que conhecemos a profecia, que conhecemos a vontade de Deus, nós não podemos brincar com a nossa vida espiritual. Nós não podemos brincar achando que ainda resta muito tempo. Não resta muito tempo. Agora, quando Jesus vai voltar? Não sei. O próprio anjo mandou que João não escrevesse a revelação feita, que eu creio que foi a revelação do tempo certo da segunda vinda de Cristo. Mas não lhe foi permitido escrever para revelar o que realmente ele tinha visto quando os 7 trovões falaram. Então vamos para o verso seguinte. Quer dizer, o anjo jurou por aquele que vive pelo século, jurou pelo Deus eterno, né, de que não haveria demora. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpre-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Olha só que texto enigmático. Que texto tremendo também. Quando o anjo, o 7º anjo, que vai tocar a 7ª trombeta, é isso que ele quer dizer, ó, nos dias da voz do 7º anjo. Nós estamos vivendo hoje ainda nos dias da voz do 6º anjo, do toque da 6ª trombeta. Aí ele está anunciando aqui algum fato que vai acontecer quando o 7º anjo estiver para tocar a 7ª trombeta.
não se esqueça que o sexto anjo tocou a sua trombeta, e essa trombeta teve um desenvolvimento religioso, social, político, com a questão dos turcos otomanos, de 1453 até 1840. A partir de 1840, nós entramos naquilo do grande intervalo, o chamado tempo de tardança, que vai até o fechamento do tempo da graça, não sabemos quando. Não temos essa data revelada na Bíblia. Daquele dia e hora ninguém sabe, disse Jesus no livro de Mateus, capítulo 25. Daquele dia e hora ninguém sabe. Então, homem nenhum na terra sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Mas sabemos que está perto. Se em 1840 o anjo diz não haverá demora, agora imaginem em 1921 como a demora é pequena, como se aproxima a passos largos e decisivos o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa bendita esperança. Nós, os crentes em Cristo, estamos esperando Jesus voltar. Estamos aguardando que esse evento aconteça. E ele vai acontecer porque está profetizado por Deus. E tudo que está profetizado por Deus para acontecer, vai acontecer de fato. E o próprio Jesus disse, eu virei outra vez. João 14, de 1 a 3. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é uma verdade ineludível. É uma verdade que você pode até não crer, você pode até brincar com esse tempo, mas você não pode desfazer a verdade que Cristo anunciou. Cristo nunca mentiu, jamais mentirá. Então, tudo que Cristo falou é verdade. E Cristo nunca disse, eu venho tal dia, tal hora, tal mês, tal ano. Ele nunca disse isso. Ele deu sinais, evidências, coisas que estariam acontecendo na terra e que indicariam a proximidade da vinda de Cristo. Terremotos, fomes, doenças, enfermidades várias. E quem sabe se essa pandemia do Corona-19 não é um anúncio muito claro de Cristo dizendo, eu estou chegando. Nós não podemos dizer dogmaticamente, é isso, mas que ele está chegando, está chegando. Terremotos em vários lugares, muita fome, pessoas passando fome, né? Guerras e mais guerras, que não para de ter guerra no mundo inteiro. Isso vai aumentando, vai numa crescente. E nós estamos vendo tudo isso acontecer. E essa pandemia veio sem explicação. Ninguém explica. Alguns traçam a sua origem da China como sendo um ato político dos chineses, mas até hoje não foi provado. Mas que veio de lá, veio. Como também veio a H1N1, também veio daqueles lados e invadiu o mundo inteiro. Mas ninguém pode dizer que foi propositalmente a China lançou o vírus para atacar o Ocidente, especialmente na sua briga com os Estados Unidos, mas existe a teoria conspiratória sobre isso. Mas não podemos afirmar, né, de maneira dogmática que foi assim. Nós como crentes, nós não podemos ficar seguindo teorias conspiratórias. Nós temos que ficar entendendo a Bíblia. E a Bíblia não diz quem é o culpado ou não por isso. Mas a Bíblia diz que os eventos iriam acontecer. E entre esses eventos estariam muitas enfermidades. E essa é uma doença que tem matado milhões de pessoas em toda a Terra. Tem sido uma das piores doenças que já tem aparecido depois da gripe espanhola do começo do século XX. Mas tem sido terrível e os médicos não acham cura. Um ou outro escapa, não é? Nem todos escapam, quem sabe em 10 escapam 5 ou 6 e os outros morrem. E nós não sabemos a razão, porque tem pessoa idosa que morre, tem pessoa nova que morre, tem pessoa idosa que se livra da doença, tem pessoa nova que se livra da doença.
Então nós não definimos as coisas. Os próprios médicos estão perplexos. Apesar de tudo isso, de criar várias vacinas, mas nem eles sabem direito como resolver o problema. Não sabemos nem se essas vacinas vão resolver mesmo o problema. Que vacina vai resolver o problema? Uns dizem que tem 95% de cobertura, outros dizem que tem 50 e pouco, outros dizem 70 e pouco. Mas nós não somos conhecedores dessa matéria. Então não adianta especular uma coisa que nós não conhecemos. Nós vemos muita gente especulando, muita gente falando, e falando muita coisa, muitos falando muita asneira, muita idiotice, com base em palpite, mas não com base científica, porque os próprios cientistas da Organização Mundial de Saúde e de outros grupos, eles divergem entre si. Então, não vou entrar aqui nos méritos da questão, porque não é meu papel com essa série do Apocalipse, mas que é uma evidência da proximidade da volta de Cristo, é uma advertência até. Muita gente se converteu a Cristo depois dessa enfermidade, repensou sua vida, repensou seus projetos de vida, repensou suas ideias particulares e aceitou Jesus como Salvador pessoal. Viu que é uma evidência do tempo do fim e muitos se converteram. Também muitos apostataram. Muitos deixaram de ir para a igreja, porque os governos proibiram a abertura de igrejas, depois permitiram a abertura somente com 20% ou 30% de presença e o restante o culto virtual. Então muita gente deixou a igreja, deixou Cristo, não foi para outra religião, foi para o mundo e ficou sem religião nenhuma. Então, isso é um peneiramento. Uns estão saindo, outros estão entrando. Mas muita gente aceitou Jesus e veio para Cristo, veio para a igreja e está se banqueteando no Evangelho atualmente. E louvado seja Deus por isso. Mas quando é que vai se cumprir o mistério de Deus? Diz que o mistério de Deus, ele se cumpre antes que toque a sétima trombeta. Antes. É quando o anjo que tem a sétima trombeta estiver para tocar. Então é o tempo de hoje. De hoje eu digo, o tempo atual, da nossa geração. Quando o anjo estiver para tocar a sétima trombeta. Ora, esse anjo está falando a João de um fato que iria acontecer depois de 1840. Nós já estamos em 2021. Quer dizer, está perto de completar 200 anos. Está perto de completar 200 anos. Então nós estamos pertinho da volta de Cristo. Mas não sabemos nem o dia nem a hora. Mas aqui diz que vai se cumprir o mistério de Deus quando o anjo estiver para tocar. Quer dizer, bem pertinho do momento que o anjo tocar a sétima trombeta. E o que é a sétima trombeta? Nós vamos ver mais na frente, aqui no capítulo 11, versos 15 a 19, nós vamos ver em que consiste a sétima trombeta, que é propriamente a segunda vinda de Cristo. Então, vai se cumprir o mistério de Deus quando? Quando fechar o tempo da graça. Porque ao encerrar o tempo da graça, o mistério de Deus também se cumpre. O que é o mistério de Deus? É o evangelho da salvação somente pela fé em Jesus. No livro de Romanos, no livro de Efésios, em outros livros que Paulo escreveu, Paulo falou muito desse mistério de Deus. E ele disse que esse mistério de Deus é Cristo. Ele é muito claro que o mistério de Deus é Cristo. Cristo era o verbo de Deus que se fez homem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, o Logos divino, que existia junto com o Pai eterno, ele se faz humanidade. O verbo de Deus, a palavra de Deus, ele se faz homem, se faz humanidade na pessoa de Jesus de Nazaré, que nasce de uma virgem chamada Maria, cresce ali em Nazaré da Galileia, apesar de ter nascido em Belém, por uma circunstância do censo,
o censo do Império Romano obrigou, mas eles voltaram para Nazaré, fixaram residência em Nazaré e também em Cafarnaum, onde Jesus morou algum tempo. E ali Jesus cresceu. Aos 30 anos de idade, ele procura seu primo João Batista, que era um evangelista e profeta, que estava pregando às margens do Rio Jordão. Então ele vai até João, pede batismo. João não queria batizá-lo, então disse que ele não precisava batizar. Por quê? O batismo de João era um batismo de arrependimento para pecadores que se arrependiam, queriam se reconsagrar a Deus e pediu o batismo como símbolo de purificação dos seus pecados. Mas Jesus não tinha pecado. Quer dizer, na verdade teológica, não era para Jesus se batizar, mas Jesus queria dar o exemplo. Por quê? Porque se Jesus não tivesse batizado, as pessoas iam rejeitar Jesus como Salvador, iam rejeitar o batismo. Iam dizer assim, mas nem Cristo batizou, como é que eu vou me batizar? Se nem Cristo, que fundou a igreja, ele se batizou. E muitos queriam seguir a Cristo sem se batizar. Então Jesus disse a João, olha, por enquanto deixa assim, para que se cumpra a justiça. Então aquele estava servindo de modelo, de padrão. E depois, quando Jesus está pregando e manda os apóstolos pregarem o evangelho no mundo inteiro, ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Olha aí, ele inclui o batismo como sendo algo extremamente necessário, o batismo nas águas, batismo por imersão, como Jesus foi batizado. Jesus colocou como extremamente necessário para aqueles que querem assumir sua identidade como crentes em Jesus e como cidadão do reino dos céus, como cidadão do reino da graça e futuramente cidadão do reino da glória. Então, Cristo morre, ao terceiro dia ressuscita, passa 40 dias aparecendo aos discípulos ali, e depois de 40 dias ele tem sua ascensão de volta ao céu, de acordo com Atos, capítulo 1, versos 9 a 11. Quando Jesus sobe na vista deles, e os anjos dizem, esse Jesus vai voltar, e vai voltar do mesmo jeito que vocês viram subir. Pessoal, fisicamente, pessoalmente, gloriosamente, ele vai voltar desse jeito e vai voltar para todo mundo ver. E Apocalipse 1,7 diz logo, eis que virá com as nuvens e todo olho verá. Reafirmando a verdade de que Jesus vai voltar. Então isso é fantástico para nós que somos crentes e que vivemos essa bendita esperança, nos preparando, nos humilhando diante de Deus, cada dia nos convertendo, cada dia buscando a direção do Espírito Santo para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa, exaltando a Cristo, nos humilhando perante o Senhor, porque quando Ele voltar, nós queremos ir com Ele para o céu. Faz parte do meu plano de vida e deve fazer parte também do seu plano de vida ir para o céu quando Jesus voltar em glória e majestade. E ele virá ao toque da 7ª trombeta. Está muito claro aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar, não diz que é quando ele tocar, quando ele estiver para tocar, quer dizer, momento antes, ou momento, um período curto, que antecede o toque dessa 7ª trombeta, então vai se cumprir o mistério de Deus. E o que é cumprir o mistério de Deus? O evangelho do reino terá sido pregado no mundo inteiro, anunciando Jesus Cristo como o único Salvador e a única salvação para a humanidade. E quem nele crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aí se cumpre o plano de Deus para a pregação global do evangelho. Se cumpre o plano de Deus. Ao se cumprir o plano de Deus, se cumpre aquilo que Paulo falou, o mistério de Deus. Então esse mistério de Deus é Cristo, nascido na terra, Cristo nascendo da Virgem Maria, Cristo vivendo sem pecado, Cristo morrendo pelos pecadores, Cristo ascendendo ao céu, Cristo ressuscitando ao terceiro dia,
Cristo ascendendo ao céu, de volta para o céu 40 dias depois da sua morte e ressurreição, e Cristo voltando a segunda vez para buscar aqueles que lhe pertencem. Então, esse é o mistério de Deus, que vai sendo revelado. Já foi revelado desde o tempo de Paulo, os evangelhos, e o tempo de Paulo esclareceu muito sobre o cumprimento do mistério de Deus, que é o plano da redenção, a obra de Cristo, a obra dos apóstolos, a obra da igreja. Tudo que Cristo estava revelando a João aqui faz parte do mistério de Deus sendo revelado. E essa revelação culmina com o fim do tempo da graça. Nós temos um texto aqui em Apocalipse 22, versos 11 e 12, que diz o seguinte, é bom você conhecer. Pegue sua Bíblia aí, Apocalipse 22, 11 e 12, vem uma voz do céu que diz assim, continue o injusto fazendo justiça. 22, 11. Continue o injusto fazendo justiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Quer dizer, quem está salvo, está salvo. E quem está perdido, continua perdido. Porque o tempo da graça divina acabou. Esse é o anúncio cósmico de que o tempo da graça terminou. E isso vem antes do toque da sétima trombeta. Não depois, antes. Porque depois virão as 7 últimas pragas e virá o fim de tudo, que é a segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda de Jesus é o Armagedon, a batalha do Armagedon, que acontece no toque da sétima trombeta, que é o acerto de contas de Deus com toda a raça humana e com os elementos que Satanás coloca para dificultar a igreja, como nós vamos ver depois. A besta de Apocalipse 13, 1 a 10, a besta de Apocalipse 13, 11 a 18, o dragão, o falso profeta. Então, Deus vai acertar conta com toda essa cambada de instituições, de elementos, pessoas, organizações, instituições, que são o anticristo final. Vão formar um grande anticristo chamado Babilônia Grande, uma comunidade de pessoas, de organizações, instituições que se unem para bloquear o evangelho de Deus na terra, para impedir que a verdade prospere, que a verdade seja levada a cada tribo, língua e nação, como diz a proposta de Apocalipse 14, 6 e 7, que é a pregação do evangelho eterno. Então o diabo não quer que a igreja vença. O diabo não quer que a igreja termine sua missão, porque ele sabe que terminar a missão é terminar o mistério de Deus na terra, a revelação do mistério de Deus na terra. E o Apocalipse é muito claro, volte lá ao capítulo 10, verso 7. 10, 7 diz assim, nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sétima trombeta, nos dias de... Quer dizer, nós já estamos nos dias que antecede o toque da sétima trombeta. Mas ainda estamos no tempo do toque da sexta trombeta. Quer dizer, de 1840 para cá, é ainda o eco do toque da sexta trombeta. Mas diz que falta um ai. E esse último ai vem com o toque da sétima trombeta. E se cumpre aquilo que está em Apocalipse 6, 15 a 17. Chega o dia da ira de Deus e do Cordeiro. E quem é que pode sustentar-se? Quem é que pode ficar de pé? Então vamos pedir aos rochedos, às montanhas, às garagens dos edifícios, estações de metrô, que caiam sobre eles, porque não suportam ver Cristo voltando, porque rejeitaram a graça, rejeitaram a salvação, rejeitaram tudo que Jesus ofereceu gratuitamente para viver uma vida de pecado, uma vida de zombaria, de promiscuidade sexual, de perversidade, de enriquecimento ilícito. E agora que chega o momento da volta de Cristo e o toque da sétima trombeta, não estão preparados, não se prepararam para isso
e serão queimados completamente, serão destruídos, serão mortos. Então é preciso ter cuidado para você não ser achado nesse grupo. Verso 8. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro. Primeiro essa voz disse o quê? Não escreva as coisas que você viu. Possivelmente ele viu Deus anunciando a segunda vinda de Jesus, o dia e a hora. Mas ele não recebeu ordem para escrever sobre isso. Mas agora a voz volta a falar com ele. E a voz diz assim, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Pega o livro da mão dele. Como é que a gente vai ter certeza de que livro é? Pelo que ele vai dizer agora, a gente vai ficar sabendo. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, verso 9. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Olha o que o anjo falou. Pegue o livro e coma o livro. Essa expressão, comer o livro, quer dizer estudá-lo profundamente. Como Jeremias diz no seu livro, Jeremias diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. Foi uma frase usada por Jeremias, no sentido que ele leu tudo. Tudo que Deus revelou para ele, que estava escrito, Jeremias diz que leu, devorou. E tem aquela expressão, fulano é um devorador de livros. Não é que ele acaba com livros, é que ele lê muito. Uma pessoa que lê muitos livros é conhecido como um devorador de livros, porque lê muito. Então está dentro do contexto essa expressão, come o livro. Então comer um livrinho é estudar. Não se esqueça da palavra que o anjo disse a Daniel. No capítulo 12 de Daniel, veja só o que o anjo Gabriel diz para Daniel sobre o seu livro. É uma coisa interessante o que ele diz assim, verso 4, Daniel 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro que Daniel escreveu. E ele diz, até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Quer dizer, muitos o devorarão, muitos comerão o seu conteúdo, muitos se alimentarão do seu conteúdo, vão estudar, vão pesquisar, vão procurar saber o que essas profecias querem dizer. Então eles vão estudar Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11 e 12. Então as pessoas começaram a pesquisar. Depois da Idade Média, a Idade Média passou com todo aquele domínio da Igreja Católica, proibindo estudar a Bíblia. Então vieram algumas evidências do fim, queda das estrelas, escurecimento do sol. E o povo então, pensando que era o fim do mundo, prometido por Jesus e no livro de Daniel, começaram a devorar o livro de Daniel, começaram a estudar, pesquisar. Havia grupos de pesquisa na Inglaterra, patrocinados por banqueiros. Um padre chileno, chamado Manuel de Lacunza, aqui na América do Sul, era um padre chileno, ele começou a estudar as profecias de Daniel e estudou muito. E ele escreveu um livro fantástico, A Volta do Messias em Glória e Majestade. Foi um livro escrito por o padre Manuel de Lacunza. Só que ele escreveu com pseudônimo. Ele escreveu com pseudônimo e publicou na Europa. O pseudônimo dele era Rabi Ben Israel. Ben em hebraico quer dizer filho. Rabi, filho de Israel. Ele não publicou com o nome dele de padre, Manuel de Lacunza, porque a igreja destruiria o livro dele. Então ele publica com um nome hebraico, Rabi Ben Israel. O nome do livro era A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Foi um extraordinário livro, né, que foi escrito em espanhol, foi escrito depois em inglês e depois em outras línguas, né, neolatinas, para que as pessoas ficassem sabendo que a vinda de Cristo estava se aproximando.
Então, esses banqueiros, Drummond, lá na Inglaterra, que patrocinou muitos seminários sobre a segunda vinda de Cristo, esse livro na América do Sul, no Chile, de Manuel Lacunza, esse sacerdote católico, e depois os estudos e as pesquisas de um cidadão leigo chamado William Miller, nos Estados Unidos da América, traduzido como Guilherme Miller. Esse cidadão era batista. Ele foi batista, depois, por influência dos amigos, ele se tornou deísta. Os deístas são racionalistas, eles não acreditam na operação de Deus na vida humana, não acreditam no nascimento virginal de Cristo, nem acreditam na interferência de Deus na história e na vida dos homens. Então os deístas são assim aproximados dos ateus. E eles vêm do iluminismo, que proliferou muito na Revolução Francesa. Então nos Estados Unidos o iluminismo era muito forte, com predominância do deísmo. Thomas Jefferson, o pai da Constituição Americana, Benjamin Franklin, também, que esteve presente na redação da Constituição Americana, um grande homem, George Washington, primeiro presidente americano, todos eles eram deístas. Eram humanistas e deístas, iluministas, né? Então eles zelavam muito pelo cumprimento da lei, esse povo. E o cidadão William Miller, ele se tornou capitão dos exércitos dos Estados Unidos por volta de 1812, na guerra de na guerra de confirmação da independência americana, que tinha acontecido em 4 de julho de 1776. Então esse William Miller, vamos chamar Guilherme Miller a partir de agora, Guilherme Miller foi para a guerra, se tornou capitão, depois ele voltou da guerra e não voltou mais como batista. A influência dos amigos ali na guerra, grande parte deísta, ele se tornou deísta e deixou a Igreja Batista. Mas depois ele voltou para a Igreja Batista. Ele estava no momento de culto e o pregador faltou. Então deram para ele a oportunidade de ser o pregador naquele dia. As pregações eram escritas, então ele foi ao púlpito e leu. Ele tinha uma voz muito boa e tinha uma boa cultura, porque ele lia muito. Ele leu o sermão daquele dia. E o sermão falava de Cristo. A partir dali, William Miller, ou Guilherme Miller, deixou de ser deísta e voltou ao seio da Igreja Batista. E durante muitos anos ele voltou a conviver na Igreja Batista. Inclusive recebeu uma credencial de pregador batista. Esse William Miller começou a estudar a Bíblia. Ele fez um estudo sistemático da Bíblia, como se fosse um estudo científico da Bíblia, não um estudo superficial. Esse Guilherme Miller, ele realmente comeu o livro de Daniel. É uma maneira metafórica de dizer, né, que ele estudou como pouca gente havia estudado antes. E quando ele pegou essa data do decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., ele fez a dedução 2.300 menos 457, ele chegou a 1844. Logo que ele chega a 1843 inicialmente. Mas não há o ano zero. Então pula-se um ano, passa de 1843 a 1844, para não haver o ano zero. Então ele entendeu que Jesus voltaria à terra para a purificação da terra com fogo lá pelo final de 1843. E ele começou a pregar isso. No começo ficou só para ele estudando. Depois ele recebeu um convite para pregar numa pequena igreja batista da zona rural, onde ele tinha um parente que era pastor, e esse pastor viajou e precisava de um pregador. Então Guilherme Miller recebeu o convite para pregar naquela noite, durante a semana. E ele foi lá e pregou. E ele pregou exatamente sobre as conclusões a que ele havia chegado com o estudo de Daniel 7, Daniel 8, de que Jesus voltaria por volta do final, ele não definiu uma data exata,
por volta do final de 1843, para mandar fogo para a terra, purificar a terra, porque ele achava que o santuário era a terra, o santuário a ser purificado, Daniel 8,14, e o fogo queimaria toda a terra, e Cristo então levaria para o céu os seus filhos em 1800 e final de 1843. Ele não marcava o dia nem o mês. Era assim, por volta do final de 1843. E ele começou a pregar isso. Pregou em muitas igrejas, especialmente Batista, Igreja Assembleia de Deus. Desculpa, Assembleia de Deus não existia ainda. A Igreja Metodista, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Congregacional, a Igreja Conexão Cristã, que foi uma igreja onde ele pregou muito. E o povo se maravilhava com essa pregação dele. Então, vários pastores das outras denominações, que não eram batistas, mas de outras denominações, onde ele pregara, começaram a convidá-lo para pregar em suas igrejas. E as igrejas ficavam superlotadas para ouvir o homem que sabia tudo sobre a segunda vinda de Cristo e os sinais dos tempos. E ele começou a fazer quadros, fazer banners, onde ele colocava de maneira ilustrativa aquilo que iria acontecer, o gráfico de 457 até a segunda vinda de Cristo, e isso foi se popularizando. Em 1839, um cidadão chamado Josué Raimes, que era muito bom em propaganda, era pastor da Conexão Cristã, eu acho que em Boston, uma grande cidade americana, convidou para ele pregar em Boston, na sua igreja. E ele pregou, Guilherme Miller foi lá pregar. Então ele perguntou a Guilherme Miller, se eu abrir as portas das grandes igrejas americanas nas capitais, você tem coragem de ir? Guilherme Miller afirmou, eu vou, é só me chamar. Então esse Josué Raimes, que era um homem muito prático nessa questão de relacionamento com os pastores de várias denominações, ele conseguiu abrir as portas de centenas de igrejas batistas, presbiteriana, metodista, Conexão Cristã e outras denominações menos expressivas na América do Norte, e essas igrejas foram abrindo as portas. E milhares de pessoas começaram a crer na mensagem de William Miller, ou Guilherme Miller, o leigo batista. E ele continuou como leigo batista, e pregando, e pregando, e pregando. Muitos pastores denominacionais se juntaram a ele, porque Guilherme Miller não queria fundar uma igreja, não era projeto dele fundar uma denominação. Afinal, ele pregava que Jesus ia voltar por volta do final de 1843. Como é que ele ia fundar uma igreja se ele ia para o céu? Então ele pensou assim, não preciso de uma nova denominação. Eu preciso que as denominações que já existem abram as portas para mim. Então ele criou um movimento interdenominacional. Mas esse movimento era praticamente os Estados Unidos, talvez alguma parte do Canadá, mas praticamente era tudo os Estados Unidos. E ele viajou praticamente todos os Estados Unidos da América pregando que Jesus ia voltar em 1800, por volta do final de 1843. Mas deu o final de 1843, Jesus não veio. E foi um desapontamento grande. Quem sabe que Jesus vai voltar no período da Páscoa, entre março e abril de 1844. Então ele começou a pedir aos irmãos que esperassem mais até a Páscoa. E os irmãos esperaram até a Páscoa, mas também Jesus não veio. Então esses pastores que antes o convidavam para pregar, agora fecharam as portas para ele. E disseram que ele estava proibido de pregar nas suas igrejas. E todos os membros dessas igrejas que continuassem acreditando na pregação de Guilherme Miller, de que Jesus voltaria em 1844, foram eliminados do rol de membros dessas igrejas. Agora, eles não tinham mais uma igreja para pregar e começaram a se reunir nas fazendas. Eles erguiam barracões grandes, onde coubesse 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e nesses barracões eles faziam campais de estudo da Bíblia, oração e pregação. E foi numa dessas campais, no estado de New Hampshire, no mês de agosto, na cidade de Exeter,
em New Hampshire, que um deles estava pregando, José Bates, que era um dos líderes, estava pregando e apareceu um cidadão chamado Samuel Snow, que era metodista e seguia Guilherme Miller. Aí ele disse, eu quero a palavra. Então lhe deram a palavra e ele disse, nós estávamos errados. Jesus não vai voltar na primavera. Na verdade, Jesus vai voltar no outono, na festa que no calendário judeu corresponde ao dia da expiação. Ele disse, eu estudei Levíticos 16, estudei a fundo sobre o dia da expiação dos judeus, e ali diz que é um dia de juízo. O dia da expiação é um dia de julgamento. Então eles estudaram ali, naquela mesma hora, estudaram Levíticos 16, sobre o dia da expiação, também conhecido como Yom Kippur, ou Grande Dia, o dia do perdão, como é conhecido hoje em Israel, para os judeus que ainda seguem esse calendário. E eles ficaram convencidos por Samuel Snow de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Pelo calendário judaico, esse era o dia, naquele ano, era o dia que se cumpriria no calendário judaico a festa da expiação, ou a festa do dia da expiação. Então eles retornaram com alegria para pregar, que agora tinha uma data exata, 22 de outubro de 1844. Então milhares de seguidores de Miller se reagruparam para pregar essa mensagem. Milhares se converteram, aceitaram essa nova pregação que Samuel Snow trouxe. Guilherme Miller, Josué Raimes, Josias Light, Carlos Fitch e muitos outros se uniram nessa pregação, crentes de várias denominações. Então, chegou 1844 e cada grupo de adventistas, seguidores de Miller, foi para um lugar especial, geralmente no campo, para aguardar Jesus voltar. Mas deu 6 da tarde, deu meia-noite e Jesus não voltou em 1844. A decepção foi tremenda, foi um desapontamento sem limites e muitos deles debandaram da fé. Muitos, mas muitos, milhares debandaram da fé, deixaram de seguir Guilherme Miller. Guilherme Miller ainda tentou algumas coisas, mas não continuou. Então, um grupo desses seguidores de Miller, Tiago White, que era pastor, jovem ainda, 20 e poucos anos, era um pastor, Tiago White, José Bates, que é um ex-capitão do navio, era o mais velho deles, e Ellen Harmon, uma jovenzinha de 17 anos, eles começaram a estudar mais ainda, a pesquisar. Com eles estavam outros, né? Irã Edson estava, né? E vários outros, Dr. Han e outros. Aí começaram a pesquisar, estudar. Nós erramos em quê? Qual foi o nosso erro que Jesus não veio? Então eles entenderam que 1844 não marcava a segunda vinda de Cristo à Terra, porque o santuário a ser purificado não estava na terra, estava no céu. Então a profecia de Daniel 8,14 estava falando de algo que iria acontecer no céu, não na terra. Então eles entenderam que marcava o início do juízo pré-advento, como foi citado em Daniel 7, 9 e 10. Daniel 7, 9 e 10 fala de um julgamento em que o ancião de dias, que é Deus Pai, assume o trono de comando desse julgamento, anjos estão ao redor, e diz assim, e livros foram abertos, mostrando a cena de um tribunal de julgamento. Na Bíblia, na nova versão internacional, Daniel 7 diz assim, abriu-se o livro e começou o julgamento. Na Bíblia, é nova versão internacional, que não foi feita por Guilherme Miller nem por Adventista. É uma Bíblia usada no mundo inteiro. NVI, nova versão internacional. Daniel 7,10 diz, abriu-se os livros e começou o julgamento, comprovando que o evento era no céu e não na terra, como Guilherme Miller pensava. E que 1844 não marcava o fim do juízo investigativo. 1844 anunciava o começo. Aí quando eles chegaram em Daniel 7,13, eles leram assim, que um semelhante ao Filho do Homem
se movimentou no céu entre nuvens e veio ao encontro do ancião de dias. E onde estava o ancião de dias? O ancião de dias não estava na terra, estava no céu. E esse semelhante a filho do homem, nós sabemos que é Jesus, ele se dirige ao ancião de dias que estava presidindo o juízo e não na terra. Então não era a segunda vinda de Cristo, como Guilherme Miller pensou. Na verdade, era Cristo chegando junto ao ancião de dias para fazer parte do juízo pré-advento, também chamado juízo investigativo, no céu, iniciando assim o dia cósmico da expiação, em que o povo de Deus será julgado, como nós vamos ver no capítulo 11, começo do capítulo 11, fala também desse julgamento, começando pela casa de Deus, começando por aqueles cujos nomes, uma vez na vida, foi escrito no livro da vida, mas alguns continuaram, outros não continuaram. Então eles começaram a entender que a purificação do santuário no céu só se daria no final do julgamento, quando todos os casos humanos fossem resolvidos, tudo fosse esclarecido e todos que tiveram nome no livro da vida foram analisados. Os que permaneceram e morreram em Cristo, os seus nomes continuaram no livro da vida. Os que foram achados separados de Cristo e morreram apostatados, morreram separados de Cristo, o nome desses foi limpado do livro da vida, foi tirado. Essa é a purificação do santuário, é apagar os registros de nomes de pessoas que estiveram no livro da vida, mas que pela apostasia abandonaram Cristo e a igreja, abandonaram o caminho do Senhor, e os nomes deles então seriam apagados, porque quando Jesus voltar, ao fazer a chamada dos que ele vai levar para o céu, ele vai levar só quem tem o nome do livro da vida, de acordo com o Apocalipse 20, verso 15. Então eles entenderam isso depois, quando os apontamentos já tinham acontecido. Mas valeu a pena, apesar dos apontamentos, valeu a pena, porque eles cresceram muito em sabedoria e em conhecimento da palavra de Deus e dos planos de Deus para o homem. Que Deus nos abençoe neste estudo. Vamos continuar. No capítulo 11 nós vamos continuar, porque o capítulo 11 vai tratar do problema do juízo. Vamos orar, querido Deus e Pai. Obrigado por nos abençoar nesse estudo. Dá-nos a tua paz, compreensão ampliada desses assuntos, para louvarmos o teu nome pregando essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para todos vocês. A gente volta depois com o capítulo 11.